Olá, agora nós vamos resolver algumas atividades envolvendo o conceito de fração e porcentagem. Então veja o exemplo. Considerando que em um total de 100 pessoas, 83 têm acesso à água potável, represente essa situação por meio de... Letra A, uma fração centesimal. Quando nós vamos escrever uma fração centesimal, quer dizer que o denominador ele vai ser uma centena, que é 100. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fração. O denominador, que é a parte de baixo da fração, é o total de pessoas. O total de pessoas... 100. E o numerador é a parte. Quanto que é a parte? 83. Não são 83 pessoas? Vou colocar aqui 83. Então, aqui eu tenho o quê? 83 centésimos. Essa é a fração centesimal que representa esse problema. Agora, eu quero escrever isso daqui, né, em um número decimal. Olha só. Quando a fração ela é uma divisão, então 83 centésimos é como se eu tivesse 83 dividido por 100. Então, vamos escrever o número aqui, 83. Opa! Vou escrever o número 83. Quando a gente divide um número por 100, vamos usar aquela regrinha lá de divisão por 10, por 100, por 1000, a gente desloca a vírgula da direita para a esquerda. O 100 tem 2 zeros, então eu vou deslocar 2 casas, ó. O 3 é uma casa, deixa eu pegar aqui, ó. O 3 é uma casa, o 8, 2 casas. Então, a minha vírgula vai ficar aqui. Como eu não tenho nada antes da vírgula, eu vou colocar um zero. Então, aqui eu tenho o quê? 83 centésimos. É isso que eu leio também, certo? Agora, na letra C, eu quero representar essa situação por meio de uma porcentagem. Como que eu vou fazer para representar isso por meio de uma porcentagem? Quando a gente escreve porcentagem, a gente multiplica por 100, tá? Então, o número não era 0,83? Quando eu multiplico por 100, vamos lembrar da regrinha da multiplicação. A gente desloca a vírgula da esquerda para a direita, ó. Se é 2 casas aqui, ó, 2 zeros, o 100, eu vou deslocar aqui também 2 casas, ó, a vírgula 1, 2, tá? Então, vai ficar 83. Como é porcentagem, esse é o símbolo de porcento. Então, vamos visualizar a situação toda. Então, nós temos lá 83%, tá? 83 centésimos, escrito em forma de fração. 83 centésimos escrito na forma decimal e o 83%. Vamos para frente. Uma outra situação. Considerando o total de quadradinhos da figura a seguir, o que podemos escrever? Vamos escrever isso em forma de fração, em forma de número decimal, e vamos escrever também em porcentagem. Então, vamos lá.
Primeiro, eu preciso saber qual que é o total de quadradinhos dessa figura. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós aprendemos lá no estudo das unidades de medida diária, quando nós temos uma figura toda quadriculada, nós podemos calcular a quantidade de quadradinhos multiplicando a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui na horizontal pela quantidade de quadradinhos que nós temos aqui na vertical. Nós não temos 10 e 10? Então, como que vai ficar isso daqui? 10 vezes 10, que é... Opa, não coube aqui, deixa eu arrumar. Só um pouquinho. Vamos escrever de novo aqui. 10 vezes 10 igual a 100. Quero lembrar que eu estou escrevendo com o dedo, tá? Aqui no toque do celular, então os números não ficam assim tão bonitinhos, mas acredito que dá para entender. Então, eu tenho aqui um total de 100 quadradinhos. Agora, eu preciso saber quantos quadradinhos estão pintados. Então, vamos lá? Ó, nós não temos em cada carreirinha aqui, na minha vertical, 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Eu tenho um total de 46 quadradinhos pintadinhos. Então, deixa eu ir para a próxima aqui, para voltar. Então, eu posso escrever isso daqui como uma fração. 46 centésimos, né? Quando eu vou escrever isso em números decimais, o que que é? Não é 46 dividido por 100? Se eu colocar o 46, ó, vamos contar quantas casas? O 100 não tem 2 zeros? Vou contar 2 da direita para a esquerda, que é dividindo, ó. 1, 2. Então, aqui vai a minha vírgula. Como eu não tenho nenhum número depois, antes da vírgula, eu vou acrescentar um 0. Para escrever isso em forma de porcentagem, como que a gente faz? A gente não multiplica por 100. Então, vamos lá, vamos lembrar da multiplicação com 10, com 100, com 1000. Não tem 2 zeros? Então, na multiplicação, eu vou deslocar a vírgula da esquerda para a direita. Então, vou colocar aqui o 46, tá? E eu vou deslocar essa vírgula aqui, ó. Da esquerda para a direita, 2 casas, ó. 1, 2. Então, vai ficar o 46 mesmo. E eu vou usar o símbolo de porcentagem. Então, vai ficar 46%. Vamos voltar aqui a figura, tamanho normal. Então, olha só. Nós temos aqui a fração 46 centésimos. Nós temos em decimal
46 centésimos e a escrita em forma de porcentagem, 46%. Vamos aqui para o próximo. Vamos escrever uma porcentagem equivalente a uma fração 1/4. Então, veja só. Agora eu tenho uma fração que é 1/4. Ela não é uma fração decimal, centesimal. Nós não temos o denominador 10, 100, 1000. Eu quero escrever isso em forma de porcentagem. Como que eu vou fazer isso daí? Então, olha só. Vou reescrever a fração aqui, 1/4. Vamos pensar assim, numa figura. Se eu tiver uma figura dividida em 4 partes, eu vou tomar uma parte, não é? Ó, vamos pensar aqui, opa, fui para frente. Vamos pensar assim, se eu tivesse pegado de uma figura de 4 partes e pegasse 2 partes, eu ia pegar a metade, que é metade, 50%. Mas eu peguei que é a metade da metade. Quanto que é a metade das 50? Não é 25? Seria o 25%. Mas a gente pode fazer de uma outra forma. Pensa assim, quando eu falo de fração, eu falo de divisão. Esse que traço de fração, ele indica divisão. Então, é como se eu dividisse 1 por 4, e nós aprendemos já a fazer divisões quando não é exato, né? Quando eu preciso emprestar, quando o resultado da divisão vai dar um número racional. E é isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então, eu vou dividir agora 1 por 4. Veja só, não dá para dividir 1 por 4. Eu vou ter que emprestar, não é? Então, eu vou emprestar um 0 aqui, e aqui eu vou colocar um 0 e uma vírgula. Agora, eu consigo dividir. Então, vamos lá. 4 vezes quanto que dá 10 ou chega perto do 10? Nós temos lá na tabuada do 4, o 4 vezes 2, que dá 8, que é o que chega mais perto, né? Então, 4 vezes 2, 8. Aqui eu vou fazer uma subtração. 10 tira 8, 2. Olha só, 2 também não dá para dividir por 4, e eu vou emprestar mais um 0 aqui. Só que eu não preciso colocar 0 e vírgula, porque eu já tenho ali. Aí, vamos pensar lá na tabuada do 4. Tem 20? Tem. 4 vezes 5 é 20. Então, eu vou colocar aqui 5. Só um pouquinho, vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Tá? Então, vamos lá. 4 vezes 5 é 20. E 20 tira 20, 0. Nós temos o 0,25, que é 25 centésimos. Então, nós podemos escrever 1/4 como 0,25. Mas eu quero escrever isso em forma de porcentagem. Quando eu quero escrever porcentagem, eu faço o quê? Eu multiplico por 100. E quando eu multiplico por 100, eu vou fazer um puxadinho aqui, eu desloco a vírgula da esquerda para a direita. Como 100 tem 2 zeros, eu vou deslocar 2 casas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu reescrever aqui.
Então, veja só. Eu vou deslocar essa vírgula aqui 2 casas, ó. 1, 2. O que vai acontecer? Esse 0 e essa vírgula aqui, ó, vai desaparecer, né? Porque como a vírgula desaparece, o 0 à esquerda aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, vai ficar o quê? 25%. Então, olha só. Vamos escrever uma porcentagem equivalente à fração a 1/4. 1/4, eu fiz aqui a divisão e eu descobri que dá 0,25. Mas eu quero escrever isso em forma de porcentagem, então ficou o quê? 25%. Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o exemplo, bem grandão. Deixa eu desfazer aqui. Em uma pesquisa na Cidade da Matemática, foram entrevistadas 20 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, 86% das pessoas dessa cidade não sabem ler e 14% sabem ler. Que número representa o total? Ou seja, 100%. Quando a gente fala de 100%, nós estamos falando de todo mundo. Então, quantas pessoas tem lá? Ó, 20 mil. 20 mil habitantes. Então, que número que representa o total, os 100%? As 20 mil. Tá? Deixa eu... As 20 mil pessoas representam o total, os 100%. Agora aqui, ó. Quantos habitantes sabem ler? Lá no problema, nós temos aqui, ó, que 14% sabem ler. Quer dizer que de todas essas pessoas, né, que representam os 100%, 14 partes dela sabem ler. Então, como a gente vai saber quantas pessoas são? Nós temos que pensar assim, quando a gente fala de 100% de tudo, é como se eu pegasse todas essas pessoas e fizesse o quê? 100 partezinhas. Eu pego 20 mil e eu divido em 100 partes. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o 20 mil e eu vou dividir por 100. Então, olha só, 2 é pouco, né? 20 também é pouco, eu vou pegar quanto? 200. Então, vou pegar aqui o 200, olha, 100 vezes 2, que dá 200. Vou subtrair aqui e não vai sobrar nada. Tá vendo aqui, ó? Esses 2 zeros que sobrou, eu vou colocar eles aqui no quociente. 2 zeros. Quanto que deu? 200. Então, o que nós temos aqui? Que cada 1% dessa população é igual a 200.
Mas nós temos lá que 14% não sabem ler. Opa, desculpa, que 14% sabem ler, né? Os 86 que não sabem. Eu quero saber os que sabem, eu quero saber quantos que é 14%. Então eu tenho que pensar assim, ó. Desse 1% aqui, que é 200, eu quero 14 partes dele. Então eu vou multiplicar por 14. Vou pegar esse 200 e vou multiplicar por 14. Então vamos lá. Vou pegar 200. Deixa eu melhorar esse meu 2 aqui, que tá muito feinho. Tá? Lembrando que eu tô escrevendo com o dedo, então não ficam os números muito perfeitos. Vezes 14. Quatro vezes zero, zero. 4 vezes zero, zero. 4 vezes 2, 8. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho para cá. Então, vamos lá. Agora eu vou multiplicar 1, tá? Eu vou pular uma casa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Somando, 0, 0. 8 mais 0, 8. Nada com 2, 2. Então, esse 14% é o quê? Essas 2.800 pessoas. Eu vou responder aqui. Então, quantos habitantes sabem ler na cidade? 2.800. E se eu quisesse saber de todos esses habitantes, os que não sabem ler, os 86%, eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia pegar esse 200 aqui, ó, e multiplicar por 86, que eu vou descobrir os 86%. Ou eu posso pegar os 20 mil, que é o total. Então, deixa eu colocar aqui. 20 mil não é o total de habitantes? Veja só, eu tenho que desse total de 20 mil, 2.800, não foi isso que nós descobrimos aqui, ó? 2.800 sabem ler. Então, os que não sabem ler, eu vou descontar, né? Deixa eu arrumar esse último zero aqui, que ficou torto. Eu vou descontar os 2.800. Zero tira zero, zero. Zero tira zero, zero. Zero não dá para tirar o 8. Então, eu vou emprestar aqui, ó. Esse também não tinha nada, né? Que emprestou aqui do 2, que ficou 1, né? Ele não tinha nada, ficou com 10. Emprestou 1 pro 0, ficou com 9. Então, vamos lá. 10 tira 8, 2. 9 tira 2, 7. O 1 tira nada, 1. Então, 17.200 é os que não sabem ler. É o que representa o quê? Os 86%, né? Até porque se eu pegar o 100%,
Se eu pegar aqui os 100% e eu descontar os 14%, quanto que vai sobrar? Ó, emprestei aqui, né? 10 tira 4. 6, 9 tira 1, 8, que é os 86%.